Olá pessoal, eu vou compartilhar com vocês agora a tela do meu computador para que nós possamos iniciar então o estudo deste conteúdo. A primeira coisa que vamos estudar, então, nosso conteúdo é sobre matrizes. Certo? Então, a notação geral de matrizes é o seguinte, olha, as matrizes, elas costumam ser representadas por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhados de índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna ocupada pelo elemento. Então, nós temos aqui, por exemplo, a matriz A, então a letra maiúscula, e nós temos os elementos da matriz A. 5, 2, 5, menos 3. Essa matriz A aqui, ela é da ordem ou tipo, então tanto faz se eu disser ordem ou tipo é a mesma coisa, 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Ok? Nós vamos, toda vez que nós dissermos linhas, nós vamos considerar na horizontal e colunas na vertical. A matriz B, olha, o nome da matriz é uma letra maiúscula. Essa matriz é da ordem do tipo 2 por 3, porque ela tem duas linhas e três colunas. Ok? Então, na horizontal, eu tenho linhas, na vertical, eu tenho colunas. Então, eu tenho duas linhas e três colunas. Muito bem. E a representação genérica da matriz? Nós temos uma matriz de ordem n por n, ela pode ser representada dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho a matriz A, cada elemento da matriz é um A minúsculo. E se vocês observarem, nós temos dois índices aqui. O primeiro índice sempre vai se referir à linha que esse elemento está, e o segundo, à coluna em que ele se encontra. Okay? Então, o elemento A11, ele está na primeira linha e primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. Até o A1N, que é o enésimo elemento. Então, é uma matriz N por N. O N diz quantas linhas a matriz tem. O N diz quantas colunas a matriz tem. Okay? Mas nós podemos também representar dessa forma aqui mais simples. Ó. Eu tenho a matriz A de elementos A e J, N por N. Então, como eu havia dito, nessa representação dos termos A e J, o I e o J, os índices, eles nos dão a posição do elemento na matriz. O I vai indicar a linha que o elemento se encontra, o J, a coluna em que o elemento faz parte. Ok? Então, o elemento, por exemplo, A32, ele está na terceira linha e na segunda coluna. Tá bom? Então, isso é muito importante, porque quando nós formos montar uma matriz considerando uma lei de formação, nós vamos ter que considerar isso, que o I representa a linha e o J representa a coluna que o elemento se encontra. Tá? Então, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Olha, eu vou minimizar aqui para a gente poder resolver juntos. Tá bom? Então, eu tenho essa primeira matriz aqui. A matriz é a matriz A, o elemento 3, uma matriz 3 por 2, que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Okay? E nós vamos colocar aqui na frente os elementos que ocupam essas posições. Então, o primeiro aqui é o elemento A11, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. É o 0. Okay? A12, aqui na frente, é que está na primeira linha, na segunda coluna. Vocês vão preenchendo aí na apostila de vocês, hein? Então, menos 2. A21, ele está na segunda linha e na primeira coluna. É o 3. A22, ele está na segunda linha e na segunda coluna. É o 1. A31, terceira linha, primeira coluna, é o 5.
Foi. Era para quem? A32, terceira linha e segunda coluna, que é o 4. Okay? Deixa eu ver se alguém, eu acho que entrou lá. Não sei se está pedindo para iniciar. Ah, não. É o... Isso, está tudo ok. Tá legal, pessoal? Então é o seguinte. Agora vocês vão aí, vou dar 2 minutinhos para vocês preencherem esses demais elementos aqui. Se você não está com o seu caderno aí, copie a matriz e copie montando esses elementos aqui. Quem é o elemento da matriz B que está na primeira linha e primeira coluna? Preencham esses elementos, certo? Vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês fazerem, e aí a gente confere juntos aqui, tá legal? Assim. Então, vamos lá. Então, na matriz B, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna é o menos 2. Então, menos 2. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o 3. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é o 1. E o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, é o 6. Ok? Então, aqui eu tenho uma matriz B, 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, e esses são os elementos e as posições que eles se encontram. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é o menos 2. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o 3. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é o 1. E segunda linha, segunda coluna, é o 6. Muito bem, vamos fazer de forma semelhante na matriz C, que é uma matriz 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Vamos lá. Primeira linha, primeira coluna é o 7. Primeira linha, segunda coluna, menos 4. E primeira linha e terceira coluna, 8. Segunda linha, primeira coluna é o 0. Segunda linha, segunda coluna é o 5. E, por fim, segunda linha e terceira coluna é o 3. Beleza? Então, nós ficamos nessa configuração aqui, tá? Identificando os elementos. Então, lembrando que o primeiro índice refere à linha que o elemento está e o segundo índice identifica a coluna que ele se encontra, tá? Então, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. E assim, sucessivamente. Ok? Então, vamos dar sequência aqui. Agora é o seguinte. Nós vamos montar, nesse próximo exercício aqui, nós vamos montar a matriz a partir dessa lei de formação aqui. Eu vou montar a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, tal que cada elemento dessa matriz ele vai seguir essa lei de formação aqui. 2 vezes o índice I mais o índice J. Ok? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer essa primeira e vou colocar no Word para a gente poder resolver essa questão juntos aqui. Ó. Deixa eu só copiar aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Ele quer que a gente determine a matriz A, esse aqui é o número 4, né? Esse exemplo, matriz A, que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Okay? Então, vamos montar essa matriz A aqui. Olha. Deixa eu inserir aqui. Isso aí. Então, aqui, ó, matriz A. Então, o A, letra maiúscula, igual. E aí, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos colocar primeiro a forma genérica dela. Deixa eu ampliar um pouco para vocês verem melhor. Então, a matriz A. Primeiro, eu vou colocar o seguinte: quais são os elementos que estão aqui dentro?
certo? Então, eu tenho, por exemplo, nessa primeira linha, já que a matriz A, eu vou colocar o A minúsculo. E qual que é o índice desse A aqui, desse elemento? Ele está na primeira linha e primeira coluna. Ok? Esse segundo elemento aqui, ele está, é o elemento A, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Esse elemento aqui é o elemento A, que está na primeira linha e na terceira coluna. Okay? Então, o primeiro índice refere-se à linha e o segundo à coluna que ele se encontra. Vamos colocar agora. Esse elemento aqui, ele está na segunda, é o elemento A, deixa eu colocar aqui o elemento A, ele está na segunda linha, primeira coluna. Esse próximo elemento é o elemento A, que está na segunda linha e segunda coluna. E, por fim, o elemento A, que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, essa aqui é a matriz genérica. Beleza? Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que identificar cada um desses elementos aqui. Quem é o elemento A11? Quem é o elemento A12? Quem é o elemento A13? E eu vou colocá-los todos aqui para poder calcular de acordo com essa fórmula aqui. Ó. Tá? Deixa eu pegar essa fórmula, botar aqui embaixo. Deixa eu pegar o elemento. Eu vou pegar esse elemento aqui. Elemento A1. Quem é esse elemento A1? O I vale 1, o J vale 1. A lei de formação é 2 vezes o I mais J. Então, vai ficar 2 vezes o 1 mais 1. Porque nessa lei de formação, esse elemento, o J é 1, o I é 1 e o J é 1 também. Então, agora é só resolver. Ok? Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, o elemento, deixa eu até aproveitar aqui em cima. Deixa eu só limpar essa matriz aqui que a gente vai escrever nessa matriz. Bem, então esse primeiro elemento aqui, A1, é o elemento 3. Eu calculei aqui agora. Então esse primeiro elemento, A1, calculando por essa lei de formação aqui, 2 vezes o I mais J, encontramos de 3. Então, a mesma coisa que eu fiz com o A1, eu vou fazer com o A12, A13, para todos esses elementos, e montar essa matriz aqui. Tá legal? Então, eu vou colocar aqui embaixo, e aí vocês vão fazendo aí também. Aí eu vou deixar uns 5 minutos para a gente poder resolver juntos aqui, ok? Então, abra os cadernos aí, e montem, se terminar de montar a matriz A. Então, agora eu tenho o elemento A12. O I vale 1 e o J vale 2. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. Elemento, agora, A13. O I vale 1, o J vale 3. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Elemento A21. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Elemento A22. O I vale 2, o J vale 2.
Então, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E o elemento, por fim, é o elemento A2, 3. Que o I vale 2 e o J vale 3. Então, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, aqui, nós já achamos todos os elementos da matriz. Então, agora vamos compor a matriz A aqui em cima. Ok? Então, o elemento A12 é o 4. Elemento A13 é o 5. Elemento A21, 5 também. Elemento A22, 6. E o elemento A23 é o 7. Legal? Então, a partir dessa lei de formação aqui, 2i mais j, nós identificamos cada um dos elementos da matriz A. Agora, é o seguinte, se essa lei de formação aqui mudar, é claro que a matriz vai mudar também. Porque esse resultado aqui embaixo depende dessa lei de formação. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer a segunda aqui, e aí eu vou dar um tempo para vocês montarem tanto a 5 quanto a 6. Eu creio que 5, 10 minutinhos dá para vocês fazerem.